Agora um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre as doenças triadas. O objetivo desse vídeo não é uma aula sobre cada uma das doenças, é uma palavra só sobre cada uma, só para que quem está colhendo o exame tenha uma ideia da complexidade desse exame, tenha uma ideia do significado dessas gotinhas que saem das crianças. Então, isso não é um exame simples e por conta da complexidade dessas doenças e das particularidades de cada uma, que a gente precisa que a técnica da coleta seja bem feita e bem respeitada, porque quando tudo caminha bem com a coleta, a gente consegue diagnosticar um número tão grande e um número tão diferente de doenças em apenas um exame. O primeiro conceito que precisa ficar claro é de que essas doenças elas são totalmente assintomáticas ao nascimento. Então, quando você tem um bebê que veio de uma gestação de um pré-natal de baixo risco, às vezes não é o primeiro filho, a criança nasceu, ficou ótima na maternidade, está mamando, a mãe recebe a ligação, às vezes ela nem acredita, né? Porque realmente elas são assintomáticas ao nascimento, mesmo as mais graves. Por isso que o exame precisa ser feito no momento certo e não só em crianças onde se tem uma suspeita clínica de alguma coisa. Né? Outro conceito importante é que o teste do pezinho é um exame de triagem. Ou seja, depois do teste do pezinho, do resultado, vocês viram o fluxo, a criança vai para um ambulatório e ali ela vai realizar exames específicos para aquela doença. Então, não significa diagnóstico. Então, se você trabalha numa unidade de saúde em que uma mãe recebeu um telefonema e está agoniada com isso, calma. A repetição do teste do pezinho não significa diagnóstico de doença. As doenças da triagem neonatal, elas são raras individualmente, mas quando você pega todas, a gente tem um número razoável de exames por ano. Então, assim, a gente não pode pensar que, não tem problema atrasar, é tão raro, não vai acontecer com essa criança aqui que está aqui comigo, não tem problema reter esse exame aqui na unidade, deixar para mandar só na semana que vem junto com o outro material, porque isso é tão raro, mas assim, acontece e pensem que nem é tão raro assim. Vamos começar pela anemia falciforme. A anemia falciforme ela é uma das doenças mais comuns da triagem neonatal, tá? Ela já existe a triagem para ela há muitos anos no Distrito Federal, desde 2003, então assim, existe já um ambulatório, né, já de crianças que já estão ficando adultas que tiveram o diagnóstico pela triagem. Então é uma doença que a gente consegue ver bem, né, o impacto, a diferença das crianças que eram diagnosticadas antigamente pela clínica e hoje as que já estão ficando adultas, né, com a triagem. Então, assim, é muito interessante isso e muito importante. Ela é uma doença que ela não tem, assim, um risco iminente de óbito no recém-nascido, mas a criança, quando tem o diagnóstico precoce, ela começa a tratar cedo e ela vai evitando esse quadro clínico que está aí colocado. A anemia, né, as infecções de repetição, geralmente o óbito delas é por essas infecções de repetição e as crises dolorosas que impactam muito a qualidade de vida dessas crianças. Quem trabalha em pronto-socorro aqui já teve a oportunidade de ver criança com anemia falciforme, elas geralmente internam por isso. Né? Então o acompanhamento precoce desde o início muda, que nem eu falei lá no início do primeiro vídeo, muda a história natural dessa doença. E essas complicações que vão acontecendo, elas acontecem de uma maneira, em um número menor, em uma intensidade mais leve, e essa criança tem uma qualidade de vida muito melhor. A segunda doença é a fibrose cística. A fibrose cística ela já é uma doença muito mais rara, onde a gente tem um caso, 2 por ano só,
tá? Anemia falciforme eu não falei, assim, a gente tem cerca de 30 crianças por ano, ela é bem mais comum. E aí na fibrose cística, ela também é uma doença muito sistêmica, onde o paciente ele cursa por um defeito genético, onde ele tem um problema assim com a quantidade de água nas suas secreções, ele não consegue literalmente fluidificar as secreções do corpo, ele acaba acumulando muito a secreção do trato respiratório e tendo um defeito dos sucos digestivos. Então, o quadro clínico dele é um quadro clínico de pneumonias de repetição e de desnutrição. Esse é o quadro clínico clássico e mais comum. Né? Ela também não costuma ter manifestação no primeiro mês de vida, às vezes tem, mas não é o mais comum. Mas da mesma maneira da anemia falciforme, se o paciente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar isso daí, evitar essas pneumonias, evitar assim a degradação que vai acontecendo com o pulmão dessas crianças a longo prazo e elas vão vivendo de uma maneira muito melhor. Outra doença que a gente consegue triar nesse exame é a toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita, de todas elas, é a doença que ela não é genética, ela é uma doença infecciosa. Então, a mãe adquire a toxoplasmose durante a gestação. Quem conhece aqui um pouco de pré-natal sabe que a toxoplasmose é uma doença que a gente faz o exame nas grávidas, né? Então, ela precisa, assim, ela tem a chance, a grávida tem a chance de tratar durante a gestação. Só que às vezes acontece que ela pega essa doença no final, ela faz os exames do terceiro trimestre, tá tudo bem, ela não tem toxo e ela adquire a toxoplasmose depois. Então a chance que ela passa a ter de diagnosticar precocemente, antes dessa criança ter uma sequela, que é principalmente no cérebro, no sistema nervoso central e no olho, a corioretinite, é pelo teste do pezinho. A gente consegue também beneficiar as mães que por acaso não fizeram esse último exame, fizeram só no início e no início elas não tinham a toxo ainda, ou que não fizeram de maneira nenhuma o pré-natal, né? Isso hoje é mais raro, né? Que mãe que não faz o pré-natal, mas ainda acontece. E a gente tem um número expressivo de casos por ano no Distrito Federal desse diagnóstico, e você começa a tratar nesse momento e você evita a progressão, principalmente da corioretinite, que ela progride e ela você não vê, ela é muito assintomática no recém-nascido. Então, assim, você tem um ganho de evitar a cegueira muito grande com esse diagnóstico da triagem neonatal. Outra doença que a gente consegue triar é a deficiência de G6PD. A deficiência de G6PD, ela é a doença mais comum da triagem neonatal, a gente já falou, né? Mais de 1.000 casos por ano. Ela não é uma doença grave, ela na verdade é uma doença assim, em que a criança ao nascimento, ela nem está doente. Quando ela recebe a orientação, ela nem tem essa anemia hemolítica. A orientação, ela vem para quê? Para que a criança não tenha as crises de anemia hemolítica ao longo da vida. E aí você faz isso evitando alguns alimentos, alguns medicamentos e monitorando essa criança nos momentos assim de infecção. Então é uma doença em que a gente tem um protocolo aprovado na Secretaria de Saúde, que o acompanhamento delas é na atenção primária, não é em ambulatório especializado, e atualmente, depois do ano passado para cá, como os grupos de orientação para esses pacientes não estão podendo, né, acontecer, a orientação para elas, para os pacientes, também está sendo através de vídeos e de material que nós enviamos para os pais. Essa doença, o hipotireoidismo congênito, ela é uma doença também comum. Todo mês a gente tem um diagnóstico, 15, 18 casos por ano. Tá? Ela é uma doença também antiga da triagem, da mesma maneira que a anemia falciforme, que foram as doenças, né, que começaram aqui no Distrito Federal, lá no início do Programa Nacional. A gente já tem pacientes adultos e a triagem então consegue mostrar para que ela vem, né? A gente tem essas pessoas adultas com a qualidade de vida assim
ótimo. O hipotireoidismo congênito é uma doença simples em que você trata, o tratamento é barato e que você previne um retardo mental grave. Né? O hormônio da tireoide, quando ele é ausente nessas crianças, ou seja, se você tem um hipotireoidismo congênito, a tireoide dela não está funcionando bem, ou ela é ausente mesmo. E aí a falta do hormônio da tireoide leva a um retardo mental grave, um retardo global do desenvolvimento, não só mental, como de crescimento, estatura, né? E essa criança vai viver assim, com um déficit que é irrecuperável se você não começar a tratar. Agora, se você trata no momento oportuno, ela usa um remédio, um comprimido todo dia de manhã e ela tem vida completamente normal. Junto com o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita também é uma deficiência hormonal, tá? Porque nós falamos de anemia falciforme, deficiência de G6PD, são dois defeitos genéticos que causam um tipo de anemia, da fibrose cística, que é uma doença assim sistêmica, né, genética também, da tóxico, que é uma doença infecciosa, e o hipocongênito e a hiperplasia são doenças onde a gente tem uma deficiência hormonal na criança. A hiperplasia adrenal é a deficiência do hormônio da glândula suprarrenal. Então você tem a falta desse hormônio, que é um hormônio extremamente importante para quê? Para a gente controlar a nossa pressão arterial. Então você tem uma morte súbita mesmo da criança na segunda semana de vida. Então, quando você diagnostica e começa a tratar rapidamente, você evita isso. A gente tem também 2 casos por ano como diagnóstico, né, de crianças em que você evita o óbito neonatal. Quando ela não morre, que ela fica internada às vezes por um tempo grande, ela pode desenvolver sequelas também. Então, é uma doença muito grave. Essa doença também causa, em alguns bebês, nos pacientes do sexo feminino, uma genitália ambígua, que a gente chama de distúrbio de diferenciação sexual. E quem trabalha em berçário aqui e já vivenciou isso, sabe que quando nasce um bebê e você chega para a mãe e tem que dar a notícia de que você não sabe se é um menino ou se é uma menina, isso é uma coisa assim gravíssima. A gente chama isso de uma emergência social. Dependendo do aspecto da genitália intraútero, a família já fez uma relação com aquela criança, né, da ecografia, como menino, como menina, às vezes esse sexo tem que mudar, é uma situação muito complicada. E aí, quando isso acontece, a gente tem rapidamente o diagnóstico pelo teste do pezinho e rapidamente permite à mãe saber o sexo da criança, poder registrar o bebê e poder chamar o filho pelo nome, né? Poder comprar roupa adequada. Então, é uma doença grave de risco de vida e que a gente também chama de uma emergência social. A partir daqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre os chamados erros inatos do metabolismo. Tudo que a gente come, tá? Passa pelo processo da digestão e vai para o fígado para passar por um metabolismo onde o nosso objetivo final é obter o quê? Energia, né? Onde a gente obtém o motivo do nosso metabolismo é a obtenção de energia para todas as nossas células. Então, tudo que a gente come, tanto carboidrato, açúcar, quanto proteína, quanto por gordura, entram em vias metabólicas diferentes e que no final tem esse papel. Quando a gente fala em erro inato do metabolismo, principalmente esses aqui, desse momento da triagem, que são doenças de pequenas moléculas, a gente está falando desses metabolismos de carboidrato, de proteína e de gorduras, né, que onde vai existir alguma doença, esse metabolismo não vai estar funcionando bem. Então, vocês têm crianças que o quê? Que correm um risco de vida muito grande já no período neonatal, às vezes na primeira semana de vida. Por quê?
porque se você não tem um metabolismo energético acontecendo de uma maneira adequada, às vezes elas logo entram em crise convulsiva, em hipoglicemia, voltam para o berçário, às vezes fazem intoxicação por algum metabólito da via que está errada. Então, esses erros inatos de metabolismo que a gente tria, né, no teste do pezinho ampliado, nesse momento, eles têm essa característica de serem doenças graves. E são essas doenças que estão aí, claro, umas mais graves do que outras, mas essas que estão nesse slide. Os defeitos de oxidação dos ácidos graxos, as aminoácidopatias, as acidemias orgânicas, a fenilcetonúria, que é uma aminoácidopatia, a galactosemia e a deficiência de biotinidase. Então, como eu citei antes, pela complexidade do nosso metabolismo energético, um quadro clínico assim comum a quase todas elas é o quadro clínico de atraso do desenvolvimento, de coma, de crise convulsiva e de doença hepática. É claro que cada doença tem a sua particularidade, cada doença vai ter um grau maior ou menor desse quadro que eu estou apresentando, mas todas levam a criança a um atraso do desenvolvimento importante, em maior ou menor grau no período neonatal, mas todas têm manifestação ainda no período neonatal, ou seja, no primeiro mês de vida. Começando pelo metabolismo dos carboidratos, a gente tem a galactosemia. A galactosemia é uma doença onde a doença no metabolismo do açúcar do leite. Então, quando a criança não consegue metabolizar o açúcar do leite, ela vai levar a um quadro clínico, né, em que o precursor ele acumula no fígado, nos olhos, no sistema nervoso central, e é um quadro clínico assim exuberante de intoxicação e que pode levar até a óbito. A gente tem quadros clínicos de todos esses erros inatos, tá? Não só a galactosemia, que são mais leves, mas assim, os graves, eles dão esse quadro clínico exuberante no primeiro mês de vida. Como exemplo de metabolismo das proteínas, a gente tem a fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria é uma doença muito antiga também da triagem. Todos os alimentos que vocês encontram nos rótulos, assim, contém fenilalanina, é por conta delas. E você tem também um quadro de falta desse aminoácido e de intoxicação do precursor, levando a um comprometimento neurológico grave se não tratado, né? As outras aminoacidopatias, a gente tem assim as acidemias orgânicas, são doenças também muito graves, são os bebês que a criança vai para casa, tá bem, às vezes antes de 7 dias de vida eles retornam para a UTI com um quadro de intoxicação aguda. Intoxicação por amônia, quem trabalhou em UTI conhece esses quadros clínicos ou trabalha, né? E sabe do que a gente está falando. E assim, quem trabalha em UTI sabe da mudança que foi depois que a triagem foi ampliada, porque esses quadros antes, a dificuldade de diagnóstico era imensa. Agora, quando essas crianças reinternam, às vezes o teste pezinho já está pronto, você já entra com a dieta e tem, assim, uma criança que é claro que tem uma necessidade especial, mas que não tem retardo mental, ou que tem um comprometimento mínimo, e faz um tratamento adequado desde o início da vida dela. O último grupo dos erros inatos é o defeito da beta-oxidação, onde você tem um defeito do metabolismo das gorduras. Então você acaba tendo um comprometimento de uma via que a gente aciona nos momentos de jejum. Então, quando você está em jejum, que você não está ingerindo comida, você não quebra gordura como fonte de energia. Então, quando acontece esse defeito, a gente tem o defeito da beta-oxidação, né? E que a criança entra num quadro também de doença no fígado, nos músculos, no cérebro, e que ela faz muita hipoglicemia e pode morrer de morte súbita ainda no primeiro mês de vida. E por último, vamos falar um pouquinho da deficiência de biotinidase, que é uma doença
que ela entra, na verdade, na participação do metabolismo energético em todas as suas vias, porque ela é uma enzima da qual faz parte a biotina, que é uma vitamina, tá? Que a gente adquire através dos alimentos, e essa enzima, toda vitamina é um cofator enzimático, né? Ela participa das reações todas do ciclo de Krebs, então ela tem um papel no metabolismo energético muito importante. Esses pacientes têm um quadro clínico importante de atraso do desenvolvimento, algumas alterações de fala, de pele, né? E é uma doença também que na sua forma completa, como todas as outras, muito grave. Então, a gente consegue observar, né, que as doenças da triagem são todas muito diferentes, mas que nós temos um objetivo final único, que é a primeira frase que eu falei da primeira aula: mudar a história natural dessas doenças, né, tornar a vida dessas crianças e dessas famílias uma vida normal, onde a criança toma um remédio ou faz uma dieta específica, mas que não tem um atraso do desenvolvimento, e a gente sabe que atraso do desenvolvimento tem um grande impacto nas famílias, impacto financeiro, emocional. Então o teste do pezinho é capaz de fazer isso. Né? Então, assim, com todos os atores envolvidos nesse processo, com todo mundo trabalhando adequadamente, a gente consegue atingir esse objetivo final único. Essa aula das doenças não englobou, né, as doenças novas da triagem neonatal. Em breve o curso terá um módulo, né, com essas doenças para a gente conseguir passar também a informação para vocês. Como elas ainda não entraram na triagem de fato, né, elas ainda não fazem parte desse curso. Assistam o último vídeo de como pegar o resultado do exame, leiam o material, respondam as questões para, né, conseguir o certificado e, por favor, se tornem multiplicadores e propagadores desse curso e desse conhecimento.